tenho o conceito de bens, né? Agora, bem móvel, o bem imóvel, o bem material e o bem imaterial. Tudo isso aí está na relação de consumo. E aí, a definição doutrinária de bem móvel, imóvel, material, consumidor, consumível fisicamente, não consumível fisicamente, fungível, infungível, principal, acessório, novo, usado, durável, bem não durável, amostra grátis. Tudo isso aí está na relação de consumo. Tá certo? Então, os bens imóveis, principalmente os contratos imobiliários, né, gente? Eu compro imóvel, não vem de acordo com a planta, não está de acordo com o contrato, tá certo? Não tem seguro, vem estragado. Os bens materiais e imateriais envolvem a internet, comércio eletrônico, né? Você tem aí caução de títulos, aplicação de juros e outras questões ligadas aí aos contratos, tá bom? Então você tem aí as formas de arrependimento, os bens duráveis e não duráveis, o bem durável com a garantia, 3 meses, 1 ano, 6 meses, garantia estendida, como é que funciona isso? Então você tem aí, né, um critério de vida útil, a obsolescência programada, você como produto, daqui a 2 anos o produto para. Tudo isso aí tem que estar previsto em lei, tem que estar regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, para garantir o quê? A garantia do código e a garantia do produto e a garantia estendida, que às vezes muitas pessoas adquirem ao comprar o produto. A amostra grátis também protegida. Deu problema com a amostra grátis, quem vai pagar vai ser quem deu a amostra grátis, tá bom? Então tudo isso aí é ligado à responsabilidade objetiva nas relações de consumo, tá bom? Então você tem aí vários conceitos de produto no direito comparado, que eu não vou liberar aqui, mas aí você tem o serviço também é relação de consumo. Se eu tenho bens e serviços, né, você precisa de exigência de remuneração, exclusão das relações trabalhistas que vão ser discutidas pelo direito do trabalho, tá certo? E aí você tem um rol exemplificativo de serviços, com a inclusão dos serviços bancários, que o sistema bancário ficou anos lutando no Supremo Tribunal Federal, mais de 10 anos, para não ficar nas relações de consumo. E o Supremo acabou colocando colocando os bancos nas relações de consumo. Então, primeiro, remuneração, direta como indireta, são suficientes para configurar a remuneração no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então a tese aí é tranquila. O serviço remunerado, né? O serviço não é oneroso, mas remunerado indiretamente. Então, importante que o serviço seja remunerado diretamente, remunerado indiretamente, gratuito, sem qualquer onerosidade, tá certo? Tudo isso aí pode caracterizar o que? As relações de consumo. Aí eu excluo as relações trabalhistas, porque eu não posso, essas relações, se eu contrato alguém para trabalhar na minha casa, quer fazer um serviço? Ótimo. Mas se eu contratei de forma repetida, tá certo? Pelo critério da subordinação, do critério eu esqueci o nome do requisito essencial para as relações de trabalho, mas o mais importante é que essa matéria não é de relação de consumo, e sim de relação trabalhista, regulado pela Constituição e também pela consolidação das leis do trabalho, onde é a justiça especializada para dirimir os interesses decorrentes das relações de emprego. Contratei um indivíduo fazer um serviço aqui de marmoraria, de marcenaria, relação de consumo. Mas eu contratei ele aqui por 3 meses, 4 meses, para ele ficar aqui o dia inteiro trabalhando aqui em casa. Seguindo horário, subordinação, aí é relação de trabalho, tá bom? Serviço bancário ficou, como eu falei para vocês, muitos anos tentando fugir, tá certo? Mas mesmo assim o STJ prevaleceu a jurisprudência do Supremo e do STJ, que colocou os bancos dentro das relações de consumo, porque os serviços remunerados, amplo geral, vulneráveis, nós somos vulneráveis em relação aos bancos, habitualidade, profissionalismo, tá certo? E aí, súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então você tem uma superação dessa discussão bastante forte aí, não vou ficar lendo o voto dos ministros aqui, porque não compensa. O mais importante é que a ação direta de inconstitucionalidade foi conjugada improcedente e o Código de Defesa do Consumidor aplicou-se às relações de consumo bancária, tá bom? E aí você tem aí as relações jurídicas em casos especiais. Então, por exemplo, relação jurídica de previdência privada e seus participantes, Código de Defesa do Consumidor. Relação de bancos de sangue doador, Código de Defesa do Consumidor. Relação de emissora de TV e telespectador, Código de Defesa do Consumidor. Abusividade,
show do milhão, não sei o que. Isso aí você caiu lá, relação de cooperativa de assistência à saúde e filiados. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, relação do agente financeiro do sistema de habitação e mutuário. Não há óbice para aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade civil sem fins lucrativos e associados. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Você tem os casos, né? Aí você tem os casos que você inexiste a relação de consumidor, que é associações esportivas e condomínios com os associados de condôminos. Não tem na relação de condomínio relação de consumidor. Pô. Os consumidores estão, os condôminos estão no mesmo estágio e todo mundo ali com o objetivo final. Tá bom? Então você tem aí discussão de associações, atividade bancária e beneficiário do crédito educativo. Não é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, crédito educativo. Advogado e cliente, discussão complexa. Já teve gente já votando a favor e gente votando contra. Mas no final decidiu-se como verdadeira relação de consumo, depois voltou atrás, aí ficou vacilando, tá certo? E aí o STJ entendeu finalmente que não incide o Código de Defesa do Consumidor as relações entre advogado e cliente, já que são regidas por uma lei específicas. Locador e locatário de imóveis, tem uma lei específica para isso, não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tá bom? Então você tem aí contrato de edificação por condomínio, também não é relação de consumo, tá? Franqueado e franqueador, tem legislação específica sobre isso. Então você tem aí um conjunto de regras que não se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor, mas são muito especiais. Terminamos esse tópico, daqui a pouco a gente volta. Um abraço para vocês.